Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a reforma tributária. Vamos entender se a reforma vai triturar o seu bolso, isso é, se você vai ter que pagar mais impostos a partir de agora. Eu vou dar aqui as minhas opiniões, você pode concordar ou discordar, fazendo um comentário nesse vídeo. Você acha que a reforma é boa, que os políticos estão preocupados com o nosso país, ela vai ser boa para você, vai ser boa para o nosso país? Ou será que a proposta é uma resposta negativa para o nosso país, para o Brasil? E quero começar falando para você que a reforma tributária, ela é uma PEC, é a PEC 45 de 2019. PEC, né? PEC, vou passar o mouse aqui para você ver, significa Proposta de Emenda Constitucional. Não sei se você sabe ou se você não sabe, mas nós temos várias leis e a lei mais importante de todas é a Constituição Federal. As outras leis estão abaixo dela. Então o que vai ser feito agora? Uma emenda nessa Constituição, né? Na nossa Constituição de 88. Por isso que se chama PEC, Proposta de Emenda Constitucional 45 de 2019. O mentor da proposta é o Bernard Epp, cara que trabalha, tem seus pontos positivos, na minha opinião, né? Trabalha pro Lula, né? Trabalha aí na gestão do PT, né? A proposta foi apresentada em 2019, obviamente, por isso que é PEC 45 de 2019, né? No dia 3/4 de 2019. Relator agora dessa proposta é o Aguinaldo Ribeiro, do PP. Presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que tanto quer, né, que essa proposta vai para frente, fez um esforço, ela foi votada, né, e foi aprovada. Arthur Lira, que é do Progressistas. Eu entendo o Arthur Lira como um cara do centro, né? Do tal do centrão do Brasil aí, né? O autor da PEC, o Luiz Felipe Baleia, né? Mais conhecido aí como Baleia Rossi, do MDB. Frase do Maicon Lima: a reforma tributária é o joio e o trigo crescendo juntos. Ou seja, já vou começar dando minhas opiniões aqui. De novo, você pode concordar ou discordar. Os comentários estão aqui a seu favor. Por que a reforma tributária é o joio e o trigo crescendo juntos? Porque há pontos positivos, que é o trigo, e há pontos negativos, que é o joio. Vamos a eles. Ponto positivo, a simplificação do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é complexo, demanda com que as empresas passem tempo calculando, planejando como que vão fazer para pagar os seus impostos. Se existe um custo de tempo para o Brasil calcular os impostos, isso significa que os produtos das empresas no Brasil são mais caros. Então esse é um ponto positivo. O IVA, né, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, ou Imposto sobre Valor Agregado, a mesma coisa, ou Imposto sobre Valor Acrescentado, ele visa unificar. E aí surgem dois novos impostos, o IBS, que unifica o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e o CBS, que unifica o PIS, o COFINS e o IPI, que são impostos federais. Então, basicamente, nós teríamos aí um sistema chamado de IVA dual, ou seja, poderia ser um único imposto para tudo, mas serão dois. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Um une os impostos federais e o outro une os impostos estaduais. Já faço um parênteses aqui. Eu acho que a coisa deveria ir mais com calma. Eu sei que lá atrás já foi feita uma tentativa, mas eu acho que primeiro a gente deveria tentar unificar os impostos federais e depois tratar essa questão de unificar imposto estadual com imposto municipal. Que loucura isso! Eu sei que funciona em outros países, mas eu acho que a gente não precisava ter essa pressa toda depois de 30 anos. Bom, dito tudo isso, existe a chamada guerra fiscal. Esse é um conceito que eu entendo que é importante você conhecer. A chamada guerra fiscal dos estados, que basicamente o que é? Uma empresa quer implantar o parque fabril dela, ela quer vir aqui ali para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e o governo do Rio Grande do Sul, ele reduz o ICMS
que essa empresa vá para o Rio Grande do Sul. E aí começa uma guerra fiscal, uma briga fiscal, lá com o Paraná, por exemplo. Ou com São Paulo, Rio Grande do Norte, sei lá. E aí cada um quer conceder mais benefícios para que aquela empresa venha para sua região. Por que ele quer que a empresa venha para a região? Ora, porque movimenta o mercado, porque aquece a economia, porque gera mais empregos. Então está na tela para você entender um conceito importante, que é o conceito de guerra fiscal, ou a guerra do ICMS. Basicamente, é a concorrência para atrair empresas. Na prática, o ICMS, que é o imposto estadual, e também outras taxas e cobranças são reduzidas. Como eu comentei com você, por um lado gera mais empregos, por outro gera uma menor arrecadação. Uma das maneiras de se acabar com a guerra fiscal é justamente o que está sendo feito agora, que é a unificação nacional dos impostos. Eu queria entender uma coisa. Fala-se muito o seguinte: os estados concederam descontos para que as empresas venham, né, para aquela cidade, para aquele estado, e aí os estados estão deixando de arrecadar. De fato, isso acontece, né? Os estados estão recebendo menos impostos. A grande questão é, será que a guerra fiscal realmente é ruim? Ou será que essa concorrência entre os estados para trazer mais empresas e para gerar mais empregos, reduzindo os impostos, é uma coisa boa? Eu fico com essa dúvida. Eu acho que não é algo, essa chamada guerra fiscal. Os impostos deixam, fala-se que os estados deixam de arrecadar, sei lá, algo na ordem como de 200 bilhões, alguma coisa assim por ano, porque concederam benefícios para as empresas. Ainda bem que a empresa veio e gerou emprego. Então eu acho, é uma opinião minha, que essa guerra fiscal não é tão ruim. Entendido o conceito de guerra fiscal, agora vem um outro conceito no sentido dessa reforma tributária, que é uma coisa que, para mim, do jeito que está, não faz o mínimo sentido. É o chamado Conselho Federativo. O Conselho Federativo é um órgão que vai administrar a arrecadação do IBS. Lembra lá em cima que eu falei para você? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS é o imposto que vai unificar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Então está sendo criado um novo órgão. O conselho, obviamente, ele vai ser formado por representantes dos estados e dos municípios, mas você imagina a pressão que vai ter em cima disso. De novo, veja se você entendeu. Vai ser criado, de acordo com a reforma tributária, da forma que ela está agora, né? O Conselho Federativo vai ser criado. E o Conselho Federativo, ele vai ser tipo um super conselhão que vai administrar um super dinheirão, que é a arrecadação do IBS. Eu acho estranho, primeiro, a criação de mais um órgão público. É para isso que serve a reforma tributária? De novo, eu falei de pontos positivos lá no começo, se unificar impostos, etc e tal, mas eu acho que deveria começar unificando impostos federais, e a gente deveria amadurecer com isso. Eu acho que essa discussão é super importante. Precisamos sim de uma reforma tributária. Agora, tirar o dinheiro dos estados e dos municípios para ser arrecadado lá no Conselho Federal, vamos chamar assim de um conselhão que vai administrar um dinheirão, eu acho questionável um órgão federal para administrar recursos estaduais e municipais. Eu acho que essa questão deveria ser melhor debatida. Outro ponto também que me perguntam é, como é que fica para os investimentos, né? Será que os dividendos serão taxados? Será que quem investe aí em fundos imobiliários e recebe dividendos vai ter taxação com a reforma tributária? Não. Até o presente momento, a resposta é não. O foco da
reforma tributária tem sido justamente essa questão da tributação sobre o consumo. É possível que em algum momento se volte essa discussão da tributação de dividendos? Acredito que sim, acredito que você não deve se preocupar com isso. Continua poupando, investindo em boas empresas, em bons ativos, e se tributarem, paciência, né? Claro que existe uma grande discussão sobre isso, mas até o presente momento, para a alegria de todos, não há tributação de dividendos. Bem, afinal de contas, com essa reforma tributária, essas mudanças, eu entendo, Maicon, que facilita a questão de termos menos impostos, isso é legal, é positivo, é importante, mas e no meu bolso, no teu bolso, no nosso bolso? Será que a gente vai pagar menos impostos? E a resposta é não está claro ainda se nós vamos pagar menos impostos. Aliás, você acha que vão fazer uma reforma tributária para se pagar menos imposto? Vamos pensar pela lógica. Eu acredito que o custo dos impostos, né, a arrecadação de impostos, no final das contas vai aperta aqui, tira dali, tira de lá, mas no geral ela vai continuar aumentando. Outra coisa que eu questiono, por que não se fala mais, aliás, nem se fala em redução do custo da máquina pública? Fica lá direita brigando com esquerda, o custo da máquina pública gigantesco, uma série de benefícios, uma série de benefícios. Por que eles querem fazer uma reforma tributária? Legal, nossos representantes eleitos, nossos políticos, parabéns, eu acho que é importante a gente ter uma reforma tributária. Mas por que eles não dão um exemplo? E falam, olha, nós vamos começar a trabalhar, a rever o custo da máquina pública. Claro, né? Quem que quer rever o que ele ganha pro próprio bolso? Você pode estar pensando assim. Mas se eles são nossos representantes, deveriam dar exemplo. Outro ponto também de destaque e no sentido de questionamento é qual que vai ser a alíquota? Essa alíquota máxima dos novos impostos? É uma incerteza. A gente ainda não tem isso claro. Por isso que eu acho que essa proposta ela foi muito rápida. Ela é importante, a proposta inicial é interessante, mas para que essa pressa toda? Eu acho que ainda haveria mais pontos a serem discutidos. Claro, isso vai ser discutido no Senado. Mas para que essa pressa toda? Eu quero lembrar a você que um inquérito policial lá de Alagoas investigava possíveis desvios de recursos do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E o inquérito, resumindo a história, esse inquérito policial investigava fraude na licitação, na compra de kits de robótica em municípios do Alagoas. E o que acontece? Agora sim pode colocar na tela. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a investigação contra o deputado Arthur Lira. Pode ser que não seja nada? Pode ser que não seja nada. Pode ser que seja alguma coisa essa investigação? Pode ser. E quando ele faz discursos bonitos em relação à reforma tributária, o que acontece? Os holofotes se viram para o outro lado. Ah, mas tem uma investigação aqui, talvez esteja acontecendo fraude na licitação. É isso que dizia a investigação policial. Talvez esteja acontecendo... pode ser perseguição política? Pode. Mas dizia lá no inquérito policial, na investigação policial... possivelmente está havendo lavagem de dinheiro. Não, agora os holofotes sobre Arthur Lira, presidente da Câmara, estão na aprovação da reforma tributária. Resumo de tudo que eu falei. A proposta, ela tem boas intenções. Eu acho que na forma que ela foi criada, realmente é importantíssima essa discussão. Essa PEC, ela sim, tem uma série de pontos positivos. A forma com que ela foi contextualizada, se você quiser ler o texto todo que já foi aumentado, já foi alterado, aliás, porque não aumentado também, mas foi alterado várias vezes, e vai ser alterado mais vezes ainda. Mas essa urgência em votar
algo tão relevante para o Brasil, para mim, é, no mínimo, estranho. Final das contas, a proposta da reforma tributária já foi aprovada na Câmara e agora ela segue para o Senado. E sim, vamos ter mais alterações, mas esse assunto é tão importante que eu resolvi conversar com você um pouco sobre essa mudança muito grande que a gente vai ter no Brasil. E aí, o que você acha? Você acha que a reforma tributária ela é positiva, é negativa ou você vai aguardar para ver? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa discussão e um grande abraço e até o próximo vídeo.